Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui nesse espaço a gente conversa com lideranças, gestores que fazem a diferença. E hoje, no nosso programa, estaremos falando sobre saúde mental no trabalho. E para isso eu vou receber aqui Rafael Homem de Carvalho, psicólogo, consultor empresarial. Rafael, conta um pouquinho da tua trajetória até aqui, para quem não te conhece. E esse tema hoje não tem como escapar, né? Como é que foi essa tua trajetória e por que tu lidera esse tema hoje no mercado? Tá bom. Bom, primeiro agradecer aqui o convite. Eu fico realmente muito feliz por vir aqui por duas razões. A primeira é porque eu fiz a faculdade de psicologia aqui na UBRA. Bah, que Né? tal? Me formei na UBRA em 2001. Tá, faz tempo. Faz um pouco. E assim, eu considero que eu tive muita sorte, porque eu tive professores e professoras de altíssimo nível. E isso foi muito importante e me ajudou muito na meu início de carreira, o pós-carreira, né? O pós-formado, né? O início da carreira. E aí eu me formei, eu fiz toda a faculdade direcionada para a área clínica, porque eu queria ser psicanalista, esse era o plano. Né? E aí me formei, comecei na área clínica e em determinado momento, passados uns 4, 5 anos, eu comecei a olhar outras possibilidades de atividade, de atuação, e acabou que eu migrei meio totalmente sem planejamento, foi meio que uma coincidência, né? Eu conto essa história, hoje não vai dar tempo, mas foi através do caderno de empregos da Zero Hora que eu entrei em consultoria. Então, a partir de 2005, então esse ano eu já completei, né, 20 anos como consultor, atuando com empresas, principalmente familiares, que nós vamos falar na sequência sobre isso, e ao longo desse caminho, aí sim, não só em consultoria, mas também na área da educação, em programas de desenvolvimento, de educação executiva, em programas de MBA e pós-graduação. Então, resumidamente, né, essa é o meu caminho até aqui, e o que acontece é que já há bastante tempo eu estou em muitas empresas, eu vou em muita empresa, né, no Sul, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, e aí eu acabo vivendo e vivenciando uma série de necessidades e dificuldades que existem, né, dependendo muito também da região, né, também tem os aspectos culturais. Mas essa questão do adoecimento e a saúde no trabalho, o adoecimento pelo trabalho, isso está cada vez, ainda bem, né, antes tarde do que nunca, que está sendo colocado muito forte na mesa. Boa. Que é uma preocupação tanto da parte de empresários que têm as suas empresas, que têm a missão de fazer o seu negócio ir adiante, como da parte de quem busca uma posição, um trabalho, uma carreira no mercado, né? E aí acaba também surgindo essas delicadezas e essas sutilezas que nós vamos começar a falar a partir de agora. Boa. É interessante, Rafa, porque eu viajo bastante também, não só estou de acordo, como me dá uma aflição saber se existe solução, como é que se trabalha isso, né? Porque até então a gente não teve isso na faculdade, não teve isso. Sempre o foco foi mais em produto, serviço, em processos, e a saúde mental é o que define o jogo, né? Se o cara não está bem, não vai conseguir. Como é que está hoje o que se faz para melhorar a saúde mental do trabalhador? Sim, eu acho que é bem por aí, mas primeiro eu vejo que seja importante dar um pouco do panorama, né? Boa. Então vamos olhar para o seguinte dado, 2024, tá? Esses dados foram publicados recentemente, tá? Então, em relação ao adoecimento pelo trabalho, transtornos de ansiedade, 141.300 e alguma coisa pessoas que passaram a receber benefício por ser diagnosticado transtorno de ansiedade. Não sabia. Então vamos pensar o seguinte, a pessoa manifestou uma crise, ou entrou em crise, ou já vem em crise, ela foi na área do médico do trabalho, passou por uma avaliação, esse médico do trabalho encaminhou para a perícia do INSS e o perito do INSS deu o afastamento.
tá? Porque esses dados são do INSS. Já foi uma jornada até chegando no jornada, né? Então, transtorno de ansiedade, 141 mil em 2024. Tá? Depressão, 113 mil. Tá? Afastamentos. E depressão recorrente, 53 mil casos. 2024. Né? Então, isso é um dado, porque aí não tenho que discutir, né? Porque é um fato, é um dado. Né? Então, assim, o adoecimento, ele é uma realidade. Né? O trabalho adoece? Não, o trabalho é ótimo. Trabalhar é muito bom. A questão é assim, como isso está sendo feito, como isso está sendo conduzido. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, que 76%, aí é dado do Instituto Gallup, 76% das pessoas nas empresas se sentem desengajadas. Tá? Então, há um desengajamento. Claro que aí a gente entra para uma questão um pouco mais subjetiva, como é que eu quantifico isso, né? O desengajamento. Mas, de qualquer maneira, dessas pessoas que manifestam estarem desengajadas, 30 e poucos % já está em nível de estresse, já está sofrendo por estresse. Então, assim, o que acontece no dia a dia? Isso vai impactar onde? Na baixa produtividade. Vai impactar onde? A eficiência vai ser menor. Né? E aí acaba acarretando numa série de outros problemas que vão estourar onde? Vamos pensar assim, no Brasil, 65% do PIB é serviço. Tá? Então, assim, 20 e poucos é indústria, 14, que faz parte do PIB, 14% é imposto federal e 5 a 7 é agro. Então, a concentração é serviço. Não sabia. Então, se eu não tiver pessoas que estejam bem para fazer aquilo que foi contratado, né, o resultado vai ser cada vez pior, que é o que está sendo, na verdade. Está cada vez pior. Então, por exemplo, a Michael Page, que é uma outra consultoria, fez uma pesquisa com 5.700 executivos no Brasil. Tá? Isso é dado do Brasil. Que apontam assim, motivos para baixa produtividade. Né? 56% disse que o salário está abaixo do mercado, pela posição que ocupa. Tá? O salário não condizente, é o nome do item. Né? 36% está insatisfeito com a carreira. 35% as suas necessidades eles não estão sendo ouvidos ou não estão sendo amparados dentro da empresa. Então, assim, quando a gente começa a olhar para esse tipo de cenário, o problema ele não está fora, ele está dentro. Então, como eu falo nas empresas, várias empresas, gente, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para dar para vocês. Né? O problema não está fora, o problema está dentro. Né? E aí, mas qual que é a boa ou ruim? Não, é que o problema está aqui, né? Não está lá. Né? Então, assim, na medida que a gente consegue assumir a responsabilidade, pelo menos para tentar dar conta de uma boa parte disso, bom, aí começa a ter a chance, uma possibilidade de um cenário um pouco melhor do que esse que eu estou te apresentando aqui. Perfeito. Cara, se fala muito de propósito nas empresas, né? E eu posso dizer que 100% delas, o discurso é esse, eu trabalhar com propósito. Explica um pouco para o pessoal em casa o que é o tal do propósito e como é que isso interfere no dia a dia das empresas. Boa. O que é o tal do propósito? Então, assim, o propósito nada mais é de tu usar da tua inteligência para saber o lugar que tu quer estar. É isso, tá? Isso é ter um propósito. Aonde eu quero estar, aonde eu me realizo, aonde eu sinto que é o meu devido lugar. Porque alguém que não está no seu devido lugar, a sua potência vai lá, a pessoa começa a se entristecer. Ela começa a se entristecer, a potência dela vai lá para baixo. O que acontece? A pessoa está entristecida, a potência está lá embaixo, ela vai trabalhar mal. Ela começa a trabalhar mal, ela vai se sentir, ser avaliada como incompetente. Então, assim, ter um propósito é saber, de uma maneira bem simples, o símbolo do propósito é a bússola. Boa. A bússola está apontada para onde?
para o norte. A gente até usa, às vezes, a expressão no dia a dia, a pessoa está desnorteada, né? Sim, a pessoa está desnorteada, está sem o norte. Então, o símbolo do propósito é o norte. Para onde está apontando o meu norte? É para lá que eu quero estar. É naquele lugar que eu quero estar, beleza? Beleza. Agora, numa empresa, assim, nem todo mundo vai conseguir, ao mesmo tempo ou no tempo que gostaria, saber aonde quer estar. Ou ainda, eu até sei que eu quero estar lá, mas nesse momento eu preciso estar aqui. Que aí nós estamos falando de uma realidade, que é o seguinte, dentro de uma empresa, eu vou ter pessoas que estão ali por um trabalho, que precisa ter um trabalho, o cara precisa pagar a conta do mês. Subsistência. E é isso. E deixa o cara trabalhar e vamos dar condições para esse cara trabalhar o melhor possível. Mas ele quer um trabalho. Vão ter outras pessoas que estão enxergando uma carreira, que entraram numa empresa ou estão naquele lugar e viram ali uma possibilidade de crescimento, de evolução, se conectaram com aquele lugar e estão enxergando ali uma carreira. E vão ter outras pessoas que, de fato, o propósito da empresa combina a casa com o meu, me conectei com aqui, então é aqui que eu quero estar. Só que numa empresa, eu preciso considerar e respeitar o fato da pessoa querer estar ali só por um trabalho, a motivação dela é essa, tá tudo bem, cara. Eu não preciso ficar enchendo a paciência, se engajar pelo propósito, o nosso propósito, aqui todo mundo tem que ser feliz, a felicidade aqui dentro e tal. Não é isso, porque aí começa, tem até uma expressão que se usa aí, isso é até uma outra pesquisa, né, do MIT, que fala da positividade tóxica. Né? Não, tem que estar bem o tempo inteiro, todo mundo tem que estar feliz. Eu me lembro numa aula, uma vez eu arrumei uma confusão com uma moça do RH, que ela disse para mim assim, professor, lá na nossa empresa a gente é como uma família. Eu disse, não, gente, só um pouquinho. Família é outra coisa. Né? Família é pai, mãe, tio, avô, neto, sobrinho. Empresa, não. É um time, é outro. Empresa é equipe, é um grupo, né? E eu quero entrar bem nesse assunto, que é um assunto maravilhoso. Pai rico, filho nobre, como é que é? Pai rico, filho nobre, neto pobre, sucessão familiar, e isso é um assunto para o intervalo inteiro. A gente vai fazer um rápido intervalo, não sai daí, já voltamos. Estamos de volta com o Multi Entrevistas e a gente continua falando com Rafael Homem de Carvalho, que no último bloco a gente falou empresa familiar, né? E às vezes as empresas, e principalmente como tu falou, RH, nós somos uma família, que é um jargão, mas isso não é o que se busca, né? É sim um time. Como separar isso? E principalmente tu que é especialista em sucessão familiar, o que hoje, 2005, é importante que as empresas familiares saibam e saibam principalmente onde buscar a ajuda? Ótimo. O que nós temos visto aí mais atualmente é uma crise da liderança, crise de liderança nas empresas. Né? Então, o que é ser líder? O que é liderar? Né? E aí, infelizmente ou lamentavelmente, né, o mercado acaba ficando se torna muito comprador até para tentar achar atalho da fórmula pronta. E não tem fórmula pronta, não existe fórmula pronta, não tem atalho, é uma construção. Então, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo hoje uma crise de liderança. Então, por exemplo, quando eu vejo lá um indicador que 82% dos gestores não são qualificados para a posição que ocupam, isso é um dado alarmante, né? 63% se arrepende de ter assumido uma função de gestão. Caraca! E 66% das mulheres em função de liderança estão em burnout. Então, assim, nós vivemos uma crise de liderança. Bom, como é que resolve isso? Qual é a saída, né? A saída é, primeiro, qualificar as pessoas. Eu preciso investir na qualificação dessas pessoas, desenvolver as pessoas. Eu participo de vários programas de educação executiva, de formação de gestão. É investir na qualificação e no desenvolvimento dessas pessoas. Para que serve isso? Para justamente propiciar que essas pessoas consigam, através de reflexão, de trabalho, de metodologia, saber qual é o seu devido lugar, certo?
porque a felicidade ela não está fora, ela está dentro. Então não é a promoção, a remuneração maior que vai tornar a minha vida feliz. Não, isso não é. Isso é uma ilusão. Né? Isso é uma ilusão. Né? A minha vida vai ficar melhor quando eu virar gerente. A minha vida vai ficar melhor quando eu virar diretor. Isso é uma ilusão, é uma fantasia. Né? Então, assim, a gente vive uma crise de liderança que é séria. Então, primeiro, quem vai exercer uma função de liderança precisa agir com honestidade, com integridade, né? Estar sobre a sua própria verdade, né? Ser íntegro, né? Ou seja, aquilo que eu digo se cumpre, ou seja, podem confiar em mim e fazer isso desejando o bem. Né? Não é porque é gestor que tem que virar pancadaria. Né? Não é modelo comando-controle. Não, isso já foi. Né? Mas precisa, o que é? Um gestor é tipo tabuleiro. Organizar as peças no tabuleiro. A empresa familiar, ela tem algumas peculiaridades, que eu vivo isso há 20 anos, né? Então, assim, ela tem peculiaridades que a emoção ela vem muito para cima da mesa. Né? Então, as decisões, numa boa parte das vezes, são por emoção e não por razão. Agora, o que nós, quando chegamos numa empresa, ou quando eu chego numa empresa, qual que é o papel? É levar um pouco mais de razão para as decisões e reduzir a carga emocional. Esse ditado, ele é um ditado que, infelizmente, ele é fato, mas ele tem uma distorção, que não é a terceira geração que põe tudo a perder. Faltou, ao longo do processo das gerações, uma educação para esses herdeiros, para esses sucessores, para entenderem o que significa fazer parte de uma empresa familiar, quais são os compromissos, as responsabilidades, para então, quando assumirem de fato não só a gestão da empresa, mas também a gestão do patrimônio, que isso possa ser feito de uma maneira com inteligência, com sabedoria, com racionalidade e não com passionalidade. Interessantíssimo, porque eu não sei se foi de onde tirei dado, mas 80% das empresas na Alemanha, né, eram familiares. Sim, no mundo, os Estados Unidos mudam um pouco, assim, porque lá tem uma outra cultura, né? Mas tanto na Europa, né, Alemanha, Itália, Espanha, América Latina, 85%, 90% das empresas estão sob um controle ou sobre uma administração familiar. Que esse é um dado incrível, né, se for pensar, porque aí tu já vê o tamanho do desafio que é passar de geração em geração. Como é que está aqui no Brasil? Das empresas que tu chega para ajudar, que momento que tu pega e qual é o tamanho do desafio? Algumas vão mais rápido, não? Como é que funciona? Hoje já há uma consciência e uma maturidade maior de não deixar estourar a bomba para depois procurar algum recurso que é o mais comum, é jurídico. Né? O jurídico ele é importante, mas ele não pode ser buscado depois que estourou ou que os sócios entraram em conflito, os irmãos não se falam mais. Esses dias eu fui numa empresa, a reunião com um sócio era de manhã e o outro era de tarde, porque eles não sentavam juntos. Irmãos? Irmãos. Nossa. Tá? Mas depois, uns 3, 4 meses depois, a gente conseguiu reagrupar. Né? Que legal. Mas assim, existe já essa consciência, existe essa maturidade, mas ainda... Porque o que acontece? No Brasil, empresas médias, tá? Que fatura entre 40 milhões ano a 500 milhões ano, que é a faixa que o Sebrae usa, o IBGE e o Sebrae, nós temos em torno de pouco mais de 500 mil empresas, que são consideradas empresas médias. E essas empresas que são consideradas médias, acaba acontecendo que isso ainda não é para nós, buscar um auxílio externo é caro, a gente resolve aqui mesmo, o contador da empresa vai nos ajudar. Então, assim, procuram tentar remediar algo que, se não buscar alguém externo, com essa visão externa, vai ficar mais difícil. Então, assim, existe essa consciência, existe o entendimento que precisa, mas ainda o movimento de... vou falar, porque profissionalização ou profissionalizar, que não é tirar a família da empresa, é botar processos profissionais, independente se tem gente da família ou não trabalhando. É uma mudança de hábitos.
né? E mudar hábitos é muito difícil. Vou te dar um outro dado, né? Isso foi feito nos Estados Unidos, né? A cada 7 pessoas que sofrem parada cardíaca, 6 voltam aos hábitos anteriores. Bah. Então, assim, vamos pensar. A pessoa tomou o susto. Viu a luz. Tomou o aviso, né? Tomou o cartão amarelo, né? Não, pô, agora vou mudar os hábitos, vou parar de beber, vou comer regrado, vou isso, vou aquilo. Passou ali o pico do susto, ela volta aos hábitos anteriores. Então, mudar hábitos é um negócio muito difícil, né? E a outra coisa é que tratar da relação família-negócio é também muito difícil. Principalmente quando a gente começa a falar de terceira geração para frente. Porque a primeira com a segunda, pais e filhos, normalmente trabalharam juntos. Netos com avô, alguns ainda trabalharam juntos, mas a partir de então começa a dispersar. E nem todo mundo vai ter vocação, nem interesse, nem habilidade. Não tem problema. Onde está o problema? Não é na gestão da empresa, é na gestão do patrimônio. Porque daí herdeiro, não importa a formação, a profissão, todo mundo vai herdar quem é da família, né? Quem é descendente, né? Então todo mundo vai herdar. E aí os interesses, as necessidades, elas vão ser muito distintas. E aí precisa ter uma estrutura que garanta que esse patrimônio não vai ser dilapidado pelas gerações seguintes. E aí está o ponto aí para... Que faz o ditado pai rico... Esse pai rico, filho nobre, neto pobre, existem outros em outros países, né? Pai comerciante, filho playboy, neto mendigo, como é que é? Dos estábulos, das tamancas aos estábulos e dos estábulos às tamancas em 3 gerações. Nossa. Tem outras... Interessante. E, Rafa, como é que funciona hoje as próximas gerações? Eles saem da faculdade já com quanto de preparo para poder sair tocando? Antes começavam a trabalhar muito cedo, hoje não é tão comum, né? Até mudaram algumas leis. A parte do avô que tinha uma experiência mais dura, o cara veio de uma situação mais difícil. Sim. E daí dizem que épocas difíceis formam homens fortes, sim, épocas fáceis. Como é que está essa questão cultural? Assim, vamos lá. Quem nasce ou quem faz parte de uma família que tem um negócio, tá? Dependendo do tamanho, vai precisar trabalhar lá, né? Porque afinal, familiar acaba sendo uma mão de obra barata, né? Mas, ao mesmo tempo, quando estamos falando de empresas um pouco maiores, essas empresas médias que eu estava me referindo, médias e grandes, o que é o entendimento? Né? Que essas pessoas, os filhos, né, que nascem, que fazem parte de uma família como essa, eles precisam receber uma educação empreendedora. Eles precisam ser treinados e educados para empreenderem e não para serem funcionário da empresa. E por que isso? Né? Por 2 razões. Uma, não vai ter lugar para todo mundo. E segundo, ter um familiar que não tem competência para trabalhar na empresa da nossa família, né, mas que não deu certo em outras tentativas. E aí o problema acabou voltando para a empresa resolver. Aí é da família, bom para trabalhar. Quem é que vai cobrar esse cara? Como é que vai ser a gestão dele no dia a dia, né? Então começa a ficar muito complicado isso. Então, assim, ainda assim, as empresas familiares têm uma força enorme, é o motor da economia, tá? 65% da força de trabalho é oriunda de empresas familiares. Então, no mundo, empresas com mais de 50 anos, a maior parte é familiar em relação a não familiar. Então, ainda tem um peso, uma força muito grande. O que é o desafio? É organizar para que todos envolvidos trabalhem para fortalecer o CNPJ e não para resolver problema seu particular. Perfeito. Rafa, a gente podia ficar o resto do dia Sim. falando, porque é um baita assunto. Espero Sim. te ter de volta para que a gente possa avançar. Mas para quem assistiu hoje, provavelmente já se deu conta que esse conteúdo serve para alguém, conhecido ou não. Então compartilha essa entrevista com quem tu gosta e eu te aguardo no próximo programa.